Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o sistema endócrino. E esse sistema, o que poderá afetar na nossa vida? Vamos ver então? Nós vamos ver então nesse sistema chamado endócrino que ele tem uma função muito importante no nosso corpo. Da mesma forma que o sistema nervoso, o sistema endócrino também é responsável pelo controle de diversas atividades desempenhadas pelo nosso organismo. Ela comanda, por exemplo, o desenvolvimento do nosso corpo, ou seja, a transformação dos meninos em homens e das meninas em mulheres. Olha aí a imagem a seguir. Então, nós vemos desde um bebê lá recém-nascido e vai tendo o acompanhamento, o crescimento. Essa glândula tem essa função de transformar crianças pequenas em adultos. E nós vamos ver aonde é que esse sistema é localizado e quais são as glândulas que compõem esse sistema então. Veremos agora então qual é a estrutura do sistema endócrino. Então, o sistema endócrino é constituído por um conjunto de glândulas espalhadas pelo corpo. Então, pelo nosso corpo, nós temos várias glândulas que compõem esse sistema chamado endócrino. Cada uma delas produz uma substância específica, que ao ser lançada no sangue é levada a todas as partes do organismo para controlar atividades variadas. Essas substâncias químicas produzidas pelas glândulas, elas são chamadas de hormônios. E isso, os hormônios, é que faz com que o nosso corpo ele seja modificado ao longo dos anos. Então, nós vamos ver que as principais glândulas endócrinas do corpo humano são, então, olha ali dentro da nossa cabeça ainda, nós temos a hipófise, tá? Nós temos a glândula pineal, ali bem próximo. Aqui já mais para a região do pescoço nós temos a glândula da tireoide. Em cima dos rins nós temos duas glândulazinhas, uma em cada rins, que são as glândulas suprarrenais. Nós temos também o pâncreas, né? E agora, esse daí, todas essas glândulas, nós temos então tanto no homem quanto na mulher, nos mesmos lugares. Agora, o que difere do homem e da mulher é agora na mulher temos nos ovários, né? E no homem nos testículos. Essas glândulas, esses lugares, eles fazem com que os hormônios, então, sejam liberados no corpo, tanto do homem quanto da mulher, e haja mudança no corpo, então, desses indivíduos. Nós vamos ver agora sobre a hipófise, tá? E na hipófise, ela é bem pequena, ela fica dentro da nossa cabeça. E apesar de ser um pouco maior que um grão de ervilha, ela é bem pequena, é a glândula mais importante do nosso corpo. Sabe por quê? Porque é ela que coordena o funcionamento das outras glândulas e também ela fornece muitos hormônios importantes, como o do crescimento, cuja a produção é maior durante a puberdade e a adolescência. Então, nós vamos ver que, devido a uma atuação no controle das demais glândulas, a hipófise é chamada de glândula mestra. Então, é ela que faz o controle de todas as outras glândulas. E você vai ver que no box aqui, você sabia, você vai ver que esse homem, ele fez, então, o americano Robert, ele tinha um tumor nessa glândula na hipófise. Isso levou com que ele crescesse, levou um crescimento exagerado. Na verdade, ele nunca parou de crescer. Isso aí não era normal. O pai dele está ao lado e olha o quanto que ele chegou. Com a idade de 22 anos, ele chegou a 2,74 metros. Nossa, isso é incrível, né? Suas mãos também eram enormes, seus pés eram enormes, calçava número 70, né? Uma coisa muito exagerada. Mas nós temos que então entender que é preciso fazer o controle. Nós temos então o exercício 10 está perguntando o que pode acontecer com uma pessoa se a hipófise deixar de produzir o hormônio do crescimento. Então você vai colocar ali que a deficiência na produção do hormônio do crescimento, ela provoca uma doença chamada nanismo. Se por acaso a pessoa não crescer, ela também fica com uma doença chamada nanismo. Nanismo hipofásico, hipofisário.
que faz com que essa pessoa permaneça com estatura muito baixa, tá? Então, se ela não crescer, ela também tem uma doença. A glândula deve estar em harmonia, então. Uma glândula também muito importante, que faz parte, né? É então a glândula da tireoide. É a tireoide que nós temos então ali na região do nosso pescoço, da nossa garganta, né? Localiza-se no pescoço, a glândula tireoide produz hormônios que regulam diversas atividades corporais, como por exemplo a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco. Então, a tireoide é que faz com que a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco fiquem controlados, tá certo? Nós temos também as glândulas suprarrenais. E essas glândulas têm esse nome por quê? Porque elas estão localizadas acima dos rins. Bem em cima dos rins, ali estão elas. Uma das funções que elas exercem é a produção de hormônio chamada adrenalina. E você já ouviu falar desse hormônio chamado adrenalina? Sabe quando que a adrenalina, esse hormônio chamado adrenalina, é liberado? É liberado em situação de estresse. Quando você está com medo, quando está assustado, quando precisa de uma força, de uma energia, o sangue então libera uma dose de adrenalina, desse hormônio chamado adrenalina no sangue e tipo dá uma explosão, como se fosse um turbo, sabe? Turbina você e você enfrenta qualquer coisa. Olha só, sob a ação da adrenalina, o coração bate mais forte, a respiração fica mais rápida, as pupilas dos olhos se dilatam e ficamos prontos para nos defender de qualquer perigo. Essa substância nos torna mais rápido, mais fortes por alguns instantes. Não pense que você vai ficar injetando adrenalina no seu sangue e virar um super-homem, uma super-mulher. É por poucos instantes. É uma dose e depois que o corpo relaxa, o corpo não precisa mais, então acaba relaxando. Quando que nós usamos isso daí então? Quando nós estamos para fazer uma corrida, você não vê que quando você está ali para fazer uma corrida, na largada, o seu coração bate mais rápido, você fica ofegante, você fica concentrado e então o sangue joga a adrenalina no seu corpo e você sai em disparada porque o cérebro entende que o seu corpo precisa dessa adrenalina, desse hormônio. Então as glândulas suprarrenais lançam esse hormônio no seu sangue e você tem aquela força, explosão para correr esse desafio. Quando um cachorro bravo vem atrás de você, o que acontece? Do nada você se viu lá em cima de um muro, voou por cima de alguma coisa. Foi a adrenalina que te deu essa explosão. Então, você consegue rapidinho pular, saltar, correr, ganhar uma corrida, fazer um gol. Por quê? Porque a glândula suprarrenal jogou o hormônio da adrenalina no seu sangue e você teve um turbo, uma energia extra por aquele momento que o seu corpo precisava. No box Você Sabia? Tem uma coisa muito interessante de falar para você, que você precisa saber, que nós temos o hormônio da felicidade. Você lembra que nós falamos da adrenalina, que é o hormônio do medo, da tensão, do estresse, que você tem que ganhar força, energia para conseguir as coisas? Contudo, existe outra substância capaz de produzir efeitos totalmente diferentes, que é a endorfina. Ela está relacionada com o bom humor, as sensações de bem-estar, de felicidade. Que alegria! Estou com endorfina. Lembra quando os médicos algumas vezes precisam injetar morfina no paciente para que ele relaxe, tire dor, tenha uma sensação de alívio? É a mesma coisa. Isso quer dizer que dentro da pessoa também se fabrica a morfina. Então, a endorfina é o hormônio produzido pela hipófise quando adotamos hábitos saudáveis, quando à noite nós dormimos um bom sono, quando nós fazemos uma alimentação boa, nós praticamos exercício físico. São fatores que mais produzem essa liberação de endorfina então, no nosso corpo. Então, quando nós fazemos as coisas e vivemos uma vida saudável, sem estresse, tranquilidade, coisas que nos dão prazer, então a hipófise vai fazer com que
essa adrenalina seja, essa adrenalina não, essa endorfina, né? Ela seja, esse hormônio, né? Endorfina seja liberado, então, para o nosso corpo e é uma sensação de alegria, de prazer. Agora veja a função do pâncreas, né? O pâncreas também faz parte do sistema endócrino. E o pâncreas é um órgão que executa duas funções muito importantes. Olha só, então ela primeiro faz a produção do suco pancreático, que é uma substância que atua na digestão dos alimentos. E a outra é a produção de insulina, que é o hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue. Há casos em que o pâncreas interrompe a produção de insulina. E sabe o que acontece? Causa uma doença chamada diabetes tipo 1. Você já deve ter ouvido falar, né, no diabetes tipo 1. E quando isso acontece, a pessoa passa então a tomar injeções de insulina diariamente. Por quê? Porque a insulina tem que fazer o controle do açúcar no sangue. E se o corpo não produz, ela precisa então injetar diariamente insulina no seu corpo. E por último, nós vamos ver então as glândulas sexuais. Essas glândulas que controlam as características sexuais dos indivíduos e ao mesmo tempo estão relacionados à reprodução. Sabe quem são? São os ovários nas mulheres e os testículos nos homens. Então nós vamos ver que ali nós temos a parte feminina e a parte masculina. Então, nós vamos ver o que compõe essa glândula sexual. Então, nós vamos ver ali no da mulher primeiro. Então, nós temos dois em cada lado, nós temos as tubas uterinas, né, que são do útero. Nós temos o útero ao centro. Nós temos aquelas duas bolinhas ali mais clarinhas, mais amarelinhas. Nós temos, então, os ovários e mais abaixo, né, a vagina. Nós temos, então, no homem a bexiga, ali em cima, nós temos a próstata mais embaixo, nós temos então os testículos, né? As duas bolinhas embaixo são os testículos, nós temos o canalzinho dentro ali, onde passa, né? O xixi, a urina, né? É a uretra, e nós temos então o pênis, que é a parte genital do homem. Tanto os ovários quanto os testículos produzem hormônios de grande importância. Nos primeiros são produzidos então na mulher, né, o estrógeno e a progesterona. E nos testículos, então, é produzido então a testosterona. Então, o estrógeno e a progesterona das mulheres e a testosterona nos homens. Então, nós vamos ver como é que é o diagrama a seguir, o papel que essas substâncias desempenham em nosso corpo. Nós vamos ver, então, a função dos hormônios produzidos pelas glândulas sexuais. Vamos ver, então, quais são elas. Nós temos, então, na mulher, o ovário. Nós temos os ovários. Nós temos, então, o estrógeno e a progesterona. O estrógeno está ligado, então, ao crescimento dos seios, o desenvolvimento dos quadris e a aparência feminina. Agora, a progesterona está relacionada, então, na preparação do corpo para a concepção e a gravidez. Então, a progesterona está ligada diretamente ali a uma vida que vai reproduzir outra, tá? A preparação do corpo para uma concepção, para a gravidez, para uma fecundação de um feto ali dentro. E o do homem? Nós temos então os testículos, tem a progesterona, que é o hormônio. E o que faz isso daí? Então, para o homem, a função dele é o crescimento dos músculos, a mudança da voz, surgimento de pelos pelo corpo e no rosto. Leia com atenção, então, as atividades que você tem para fazer, o exercício 11, exercício 12, e veja e relacione certinho, tá? Relacionando as colunas, fazendo a cruzadinha, leia, releia, se possível, volte o vídeo para que você possa entender novamente. Nos vemos na próxima aula. Até mais!